realidade para as nossas vidas. Queridos, ponha-te em pé, abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 10, versos de número 1 ao verso de número 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 10, verso de número 1 ao verso de número 5. Diz assim o texto sagrado: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, como eu queria passar a noite aqui falando contigo, te adorando, ó Deus. Confesso que queria ficar te ouvindo, Senhor, nessa noite, sentindo a tua presença, como ela é maravilhosa, Senhor. Como podemos estar alegres, Senhor, como podemos ficar tristes sentindo a tua presença? É impossível. Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por termos a certeza de que o Senhor está ao nosso redor, o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente, o Senhor enche a casa. Senhor, maravilhado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, seja adorado, Senhor, em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque nós adoramos a um Deus que é vivo e que está conosco aqui na presença do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Sentimos a tua presença, queremos ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Tire de nós aquilo que não te agrada, traga cada mente cativa a tua palavra, Senhor. Senhor, nos ensine a ouvir e a praticar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus é o que nós te rogamos, em nome de Jesus, amém. Toma teu assento, irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, no último domingo falamos sobre o capítulo 9, concluímos o capítulo 9, quando Paulo dá início a uma resposta, quando ele exemplifica na sua vida prática aquilo que ele tinha dito no capítulo 8. No capítulo 8 surge uma pergunta: podemos ou não podemos comer carne sacrificadas a ídolos? E alguns irmãos fracos, o apóstolo Paulo chama de irmãos fracos, esses irmãos se escandalizavam porque os irmãos fortes sabiam e tinham conhecimento de que o ídolo não era nada. Por isso eles ousavam até muitas vezes participar do alimento sacrificado a ídolos no próprio templo pagão. Isso gerava um escândalo para os irmãos fracos, e os irmãos fracos então se sentiam bastante oprimidos. E o apóstolo Paulo conclui o capítulo 8 dizendo que o fato dele comer carne, se ele comesse carne, o ato dele comer carne faria o irmão pecar, então ele jamais comeria carne, ou nunca mais comeria carne. No capítulo 8 então, no capítulo 9 então, ele exemplifica que não é os direitos que fazem dos irmãos, que dá aos irmãos o direito de fazer alguma coisa, mas sim o amor que os irmãos têm uns pelos outros, que guia todos os irmãos. E ele exemplifica no capítulo 9 exatamente com a sua vida, mostrando que ele tinha direitos como um apóstolo, e mostrando que ele também tinha um direito que, por amor a Deus, por amor à obra, por amor ao Evangelho, por amor às almas e por amor a si mesmo, ele abdicava dos seus direitos para não servir de empecilho para os irmãos que ele tinha no cristianismo, no Evangelho. No capítulo 10 então, ele vai iniciar o capítulo 10, e todo o capítulo 10 vai mostrar do mau exemplo, do exemplo negativo. Ele mostrou aos irmãos, na sua vida prática, no capítulo 9, o exemplo positivo,
que era a sua própria vida. Ele, como um apóstolo, tendo direito, abdicou dos seus direitos. No capítulo 10, então, ele vai exemplificar o que é, então, um direito, uma atitude incorreta, uma atitude errada, um exemplo errado. E ele vai mostrar, então, usando a história de Israel, mostrando que Israel foi um dos povos, ou o povo de Deus, e que o povo de Deus usou os seus direitos e usou muito mal. Veja que Paulo vai mostrar exatamente isso para demonstrar à igreja de Corinto, uma igreja orgulhosa, que não são os seus direitos que lhe movem, mas o amor que as pessoas devem ter uns pelos outros, que os irmãos devem ter uns pelos outros, e tendo esse amor, esses irmãos vão abdicar dos seus direitos por amor aos seus irmãos. No capítulo 10, então, no primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre os privilégios espirituais, que o povo de Israel teve ali quando saiu do Egito. E ele vai mostrar que esses privilégios espirituais não são garantia de sucesso espiritual. Muitas vezes as pessoas pensam que o fato de elas terem experiências com Deus garante o sucesso com Deus. E isso não é uma verdade. Vamos ver isso à luz desse parágrafo. Capítulo 10, verso 1. Lemos então o primeiro parágrafo. Vamos ver como Paulo trata sobre essa questão. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Quando isso aconteceu, Paulo vai invocar um texto, vai invocar a história de Israel como um judeu. Todo um judeu bom, até os dias de hoje, todo um judeu que se preze, ele conhece a história do seu povo. É engraçado isso, porque a maioria dos cristãos não conseguem diferenciar o que é judaísmo de cristianismo. Alguns misturam dentro da igreja cristã, aderem e colocam coisas do judaísmo, entendendo por sua vez que seria uma religião só, mas na prática não é. Nós não somos judeus, a nossa religião não é a judaica, nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Os judeus em si, eles foram o povo que Deus se utilizou para mostrar a sua glória ali para aquelas nações, e Deus, entendemos que usou aquele povo, tem promessas para aquele povo e tem também promessas para a igreja. Não conseguimos entender que a igreja é o novo Israel, ou o substituto de Israel. Deus teve o seu povo, e de Israel teve suas promessas para ele, tem a sua igreja e tem promessas para a sua igreja. Mas veja que o povo de Israel, após José morrer, o povo de Israel cresceu, os hebreus cresceram em abundância no Egito. E lá no Egito eram oprimidos e gritavam, clamavam, pediam socorro ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, ouviu as lamúrias daquele povo, ouviu o seu sofrimento e decidiu então enviar um libertador. Decidiu enviar alguém que guiasse Israel para sair daquele jugo que era posto pelos egípcios e livrar ele, levar esse povo até uma terra que emanava leite e mel. Quando Deus faz essa promessa, Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés, todo mundo conhece a história. Moisés é um centro, é um ícone, tanto no judaísmo, como no cristianismo, como no islamismo. Ele é muito bem quisto, muito bem visto nessas três religiões. Perceba que então Deus se utiliza de Moisés para libertar o povo. E Moisés, ainda temeroso, porque não sabia exatamente o que iria fazer, Deus disse: você vai fazer, você vai chegar diante do rei, você vai dizer para ele que o eu sou lhe enviou, e não se preocupe com o que você vai falar. Quando você chegar lá, eu vou encher a sua boca, eu vou falar através de você. E Moisés vai, mesmo gaguejando, mesmo titubeando, mesmo com medo, e ele ali apresenta as opções que Deus tinha dado para o faraó, o rei do Egito. E lá nós sabemos que ele não quis liberar o povo de Israel para sair dali. Deus endurece seu coração. A princípio ele libera, depois ele restringe, e ele começa uma grande perseguição. Israel então sai do Egito e passa aí em direção a Canaã. Israel, saindo do Egito, sai aproximadamente 600 mil homens, dizendo então que só contando os homens dava 600 mil aproximadamente, sem inserir então mulheres e crianças.
saíam, segundo alguns, cerca de 3 milhões de pessoas e seus animais do Egito. No meio do Egito, então, Deus é um Deus que cuidava de Israel, que cuidou bastante de Israel. Cuidando de Israel, então, Ele levanta, Ele providencia uma nuvem, para que, como o sol escaldante do Egito saindo para Canaã, eles não conseguiriam marchar durante as horas de pico. Deus providencia uma nuvem para ficar sobre a sua vida, e eles vão por baixo da nuvem, a nuvem vai guiando eles, e Deus guiando a nuvem guiando eles, e Moisés na ponta da lança, liderando aqueles irmãos que saíram do Egito. Quando era noite, Deus então providenciava uma coluna de fogo, e no meio das trevas, da escuridão da noite, Deus providenciava uma coluna de fogo que ia guiando, ia à frente daqueles israelitas, iluminando o caminho onde eles passavam. Pois bem, quando Paulo, apóstolo dos gentios, usando então esse texto, que ele diz: não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele estava mostrando que Israel foi um privilegiado, que não foram todos os povos que tiveram uma coluna de fogo à noite, que não foram todos os povos que tiveram uma sombra, uma nuvem enorme cobrindo e guiando o povo de Israel na travessia do Egito para Canaã. Ele estava mostrando que aqueles irmãos ali foram privilegiados, que tiveram direitos, que tiveram autoridade, que passearam ali, que foram guiados por Deus naquela cidade, naquela travessia. E ele disse: eu não quero que vocês ignorem isso, porque quando uma pessoa ignora o que Deus já fez, ela tende a ser uma pessoa mal agradecida, uma pessoa que não valoriza aquilo que Deus já fez pela vida dela. Paulo disse: porque não quero, ele vai mostrar o que ele não quer. E o que ele não quer? Que as pessoas, que os coríntios ignorassem o fato de que todos os antepassados deles agora passaram, estiveram sob a nuvem e passaram sobre o mar. Falamos da nuvem, falamos da coluna de fogo, mas lembre-se que nessa trajetória os egípcios saíram correndo e vieram atrás do povo de Israel, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Ele vem, manda os seus cavalos e cavaleiros para matar, para trazer Israel de volta. Chegou então na frente de um grande rio, do Mar Vermelho. Eles não tinham para onde ir, começaram a reclamar, dizendo: você, Moisés, nos trouxe aqui para morrer. Começaram a reclamar, a balbuciar, a dizer coisas a Moisés, que Moisés não era o culpado. Moisés foi chamado por Deus para livrar, para guiar aquele povo. Quando eles chegam diante do mar e vê aquele mar totalmente fechado, eles olham e o que é que eles pensam? É o fim. Atrás estão os cavalos e cavaleiros do Egito, na frente um mar, é o fim. Mas veja que quando nós pensamos que é o fim, não é o fim, é uma vírgula. Deus coloca uma vírgula, coloca uma reticências. A última palavra vem da boca de Deus. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória, irmão, ela vem do Senhor. É o Senhor quem dá a vitória. Quando o Egito vem atrás, quando todos os seus servos vêm atrás perseguindo o povo de Deus, e eles pensam que é o fim, Deus diz: não, não é o fim. Ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Os seus renovos, ela ainda vai dar frutos. Eles olharam para frente e viram então ali um mar. E o que se pode pensar? Eu vou construir um barco, mas não dá tempo, porque os egípcios estão aqui à porta, já para pegar o povo. Naquele momento, ele olha, e Moisés olha para Deus. Eu acredito que Deus olha para Moisés, porque ele não tira os olhos de nós, e diz: Moisés, pega a vara que está na tua mão, você é um líder, a vara é um sinal de liderança, vai, estende ela sobre o mar. Ele estende ela sobre o mar. Queridos, naquele momento acontece algo inexplicável, algo que nenhum cientista na face da terra pode tentar colocar em um laboratório e replicar. Deus abre o mar, e o vento soprava, secou a terra, e Israel começa a passar ali aos pés enxutos, e o povo de trás, o povo do Egito, todos eles vieram: lá vai Israel, vamos passar, vamos também. E eles começam a correr para ver se alcançava, para poder levar de volta para o Egito.
Só que quando Deus abre o mar, irmão, só Ele pode fechar. Quando Deus abre a porta, só Ele pode fechar a porta. Quando Deus decide fazer, só Ele pode fazer o contrário. Só Ele tem autoridade para fazer aquilo que Ele quer. Ele faz, Ele desfaz. Ele faz descer a terra e faz tornar subir dela. Tudo é dele. Ele tem o controle e o domínio de absolutamente tudo. Basta uma palavra da boca de Deus dizendo: haja, e ouve. Também quando Deus quer operar, não tem quem impeça. Quando Deus não quer fazer nada, irmão, não tem adepto de teologia da prosperidade que decrete nada. Não acontece. Quem decreta é Ele, quem fala é Ele, quem abre o mar é Ele. O povo do Egito, os soldados do Egito olham e caminham, e eles foram até uma certa parte. Eles olharam até uma certa parte, olhando para um lado uma coluna, um grande aquário, né? Uma coluna gigantesca de água, os peixinhos, acredito eu, passando. Imagina a cena, que lindo. Naquele momento, o povo de Israel olham para trás e vê ali que os egípcios estão atrás. E no mesmo afim, Moisés estende sua vara. Então todo aquele mar se fecha, consumindo, matando, tragando aqueles cavalos e cavaleiros do Egito. Então o povo passa a pés enxutos, dando glórias a Deus. Diga-se de passagem, é ou não é um grande privilégio? Qual foi o povo que viu isso acontecer? Por mais que eu ame ser igreja, parte da noiva de Cristo, eu não vi aquilo. Eu queria ver aquilo. Como deveria ser magnífico ultrapassar aquele mar, olhando para os lados, olhando para a terra. Quantas coisas eles não encontraram ali no meio daquela terra. O apóstolo Paulo sabia que todos os irmãos ali em Corinto sabiam dessas histórias. E o que é que ele faz? Ele disse: eu não quero que vocês ignorem o fato. Não ignorem o que aconteceu, porque se eles ignorarem, o fato deles ignorarem fazia com que aquele povo se tornasse um povo orgulhoso. O povo da igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, eram uma igreja orgulhosa. Lembre-se que eles se orgulhavam tanto, que até se orgulhavam do pecado. No capítulo 5 vimos isso. Eles se orgulhavam de saber que tinha uma pessoa dentro da igreja que tinha relações ilícitas com a mulher do seu próprio pai. Eles sabiam e não diziam nada. A igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa. E todo o orgulho vem quando nós esquecemos ou ignoramos o que Deus fez pela nossa vida. Porque se eu tenho em mente que eu estava morto em meus delitos e pecados, se eu tenho em mente que eu estava direcionado e condenado ao inferno, caminhando para lá, se eu tenho em mente que é apenas a graça de Deus, apenas a sua vontade soberana que decide me chamar pela sua maravilhosa palavra, que o seu Espírito que decide me convencer, me acordar de um sono de profundidade inexplicável, onde eu não conseguiria enxergar um palmo na minha frente espiritualmente falando, se eu entendo, se eu ignoro que foi Deus que me salvou pela sua graça, eu me torno uma pessoa egoísta, uma pessoa como os irmãos ali de Corinto, orgulhosa. Como Paulo disse no capítulo de número 9, o conhecimento traz orgulho, mas o amor constrói pontes. Veja, quando ele disse que ele não queria que os irmãos de Corinto ignorassem os fatos, ele demonstra quais são os fatos. O fato de que os antepassados dele estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Veja que interessante, ele usa Êxodo 13, 21 e 22, quando diz: durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Verso 22 de Êxodo 13: a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A provisão de Deus, o que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, uma igreja orgulhosa, é que tudo foi Deus quem fez. Deus foi quem trouxe a sua provisão. Quando ele decide tirar Israel do Egito e levar para a terra de Canaã, ele dá as circunstâncias, ele provê todas as necessidades. E o que é que Israel está fazendo ali? Está como um povo privilegiado. Tinha outros povos ali,
os cananeus, os heteus, os jabuseus e todos os zeus que você possa ver na Bíblia, todos eles, Deus não escolheu aqueles povos, escolheu Israel e mostrou para ele que Deus é um Deus de provisão, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que decide tirar e decide levar, e na trajetória até onde ele estipulou, ele leva, ele sustenta. Isso nos traz a memória o apóstolo Paulo, quando ele diz: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o último dia. O Deus que chama é o Deus que responsabiliza-se daqueles que ele chamou. Por isso, a igreja de Corinto, que era uma igreja que vivia de orgulho, que se orgulhava e pelo seu orgulho se dividiam. É incrível que o orgulho divide. O orgulho faz com que aqueles irmãos de Corinto entendessem que eles, por ser, por exemplo, quando eles escolhiam Paulo, eles tinham tanto orgulho de ter Paulo como líder, que desprezavam os outros. O orgulho traz então desprezo. Paulo disse: eu não quero que vocês ignorem. Se você ignorar o que Deus fez por você, você vai se tornar uma pessoa orgulhosa. Se eu esqueço do que Deus fez e de onde Deus me tirou, eu estava no meu Egito, estava nas trevas, mas aprove Deus me trazer para a sua maravilhosa luz. É um privilégio. Você não está aqui porque não tem nada para fazer. É um privilégio servir ao Senhor. Quando Ele te chama para fazer a sua obra, Ele não está chamando porque Ele tem necessidade de você, não. Ele está te dando um privilégio de servir a Ele. Ele está te chamando para uma obra digna, uma obra que Ele realizou, um plano que Ele mesmo organizou, projetou, está colocando. Deus é o Deus que lidera a eternidade, que guia a eternidade, que decreta cada coisa que tem que acontecer na sua vida, na minha vida. Logo, Deus está na ponta do barco, guiando o barco, e o barco e a noiva está dentro do barco, e Deus a guia para a sua glória, a guia para o encontro com o noivo, a guia para em breve nos encontrarmos com Ele. Mas não esqueça de onde você veio, de onde Deus lhe tirou. Verso de número 2, Paulo diz: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Não está dizendo aqui, como alguns rabinos ensinavam, que a nuvem e o mar, trazendo então a única expressão, porque eles entendiam que a expressão batismo só se referia a imergir, a tornar. Então o que eles diziam? É provável que uma nuvem vinha e tomava todas aquelas pessoas, trazendo então um batismo. Não. O que o texto está dizendo é que em Moisés todos eles foram inseridos na nuvem e no mar. Quando eles passaram com Moisés como líder ali, e aconteceu a questão da nuvem, quando Deus mandou a nuvem e guiou eles, quando abriu o mar vermelho, Moisés como líder humano ali, como legislador, como o libertador que Deus o escolheu, aqueles irmãos que estavam debaixo da liderança de Moisés foram inseridos em Moisés, ou na liderança, estavam debaixo da autoridade de Moisés. Eles se identificaram com Moisés por meio do batismo, ficando debaixo da liderança espiritual de Moisés. Assim como nós, ao sermos batizados, estamos debaixo da liderança de Cristo. Veja, o que o apóstolo Paulo está invocando aqui é mostrando um exemplo. Israel teve o melhor líder daqueles tempos. Israel teve o privilégio de ter um líder ótimo, um legislador, um libertador, aquele que Deus entregou as tábuas da lei nas suas mãos, aquele que Deus tinha intimidade com eles. E ele diz: em Moisés todos eles foram inseridos. Eles tiveram o privilégio de estar ali debaixo da legislação, da autoridade, tendo Moisés como guia. E aí você pergunta por que isso é importante. Isso é importante numa igreja que estava dividida, que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, o outro eu sou de Cristo. Eles vão dizer: vocês estão esquecendo que existiam, nossos antepassados tinha Moisés como líder, que não foi citado por nenhum deles. Moisés não foi citado, ninguém dizia eu sou de Moisés, dizia eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aqui ele mostra que Moisés, como um guia, como um legislador, era um protótipo, um símbolo do grande legislador que viria, do grande libertador que viria.
E veja que quando em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar, ele traz a liderança de Moisés para aquele povo que não era uma liderança fácil. Uma coisa é você pensar que você lidera somente sua casa, no máximo com os filhos. Imagine liderar 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de audiência, se cada um quisesse ter uma audiência. Imagine cada um deles chegando na porta de Moisés de dia e de noite. Moisés, eu quero uma audiência, eu quero um aconselhamento. Moisés era um grande líder, estava ali legislando, e ele apontava para o grande líder Jesus Cristo de Nazaré. Hoje somos inseridos na liderança de Cristo. Cristo é o nosso legislador, Cristo é o nosso libertador. Como um grande libertador que Cristo é, estamos debaixo da sua liderança. E isso é um detalhe, porque se eu esqueço, porque tudo começa com o verso de número 1, se eu esqueço quem é o meu legislador, quem é o meu líder, quem é o meu libertador, eu me torno orgulhoso. Se eu esqueço que é Cristo quem é o meu guia, eu idolatro homens. Se eu esqueço que Jesus é quem purifica a minha vida, se eu esqueço que é o sangue carmesim dele que nos traz libertação dos nossos pecados, eu começo a crer que eu posso contribuir na minha salvação. Se eu esqueço, se eu ignoro o fato de que em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar, eu vou com certeza esquecer quem é o meu líder, quem é o meu legislador, quem é o meu libertador. Israel teve um ótimo líder, mas isso não garantiu o sucesso deles. Você percebe que o fato de você ter um líder bom não garante o seu sucesso? Porque assim, se a igreja vai bem, o que as pessoas pensam? É graças a Deus e o pastor, os seus líderes. Se a igreja vai mal, graças a Deus e o pastor. A culpa está muitas vezes sim nos líderes, muitas vezes não. É intrigante que Jesus era o melhor líder de todos os tempos. Mesmo assim teve Judas lá, que foi o grande traidor. Na igreja de Cristo, naquele protótipo de igreja ali, com Jesus como seu líder, teve um que foi condenado. A culpa às vezes não é nossa. Nós expomos, nós aconselhamos, nós direcionamos, mas às vezes os irmãos não fazem, não escutam. E muitas vezes isso me carcomeu, várias vezes. Quando vi casamentos naufragando, quando vi pessoas se afastando, e eu corria, fazia o meu papel, ia atrás, ligava, ou então tentava aconselhar. Eu já disse que no meu primeiro aconselhamento de casais, o casal se separou. Isso quase acabou com a minha vida. Eu quase desisto de ser pastor, porque eu olhei e disse, se eu aconselho uma família e ela se separa, eu estou acabado. Só que elas já vieram de onde vieram, de São Paulo para cá, já acabados, já decididos a se separar. Só vieram para cá porque um morava aqui. E o que aconteceu é que eu levei aquela responsabilidade para mim. Até que o meu pastor na época disse, varão, a nossa responsabilidade não está nisso. Não, você não obriga ninguém a permanecer casado com ninguém. A nossa função é expor o que a Bíblia diz. O que eles vão fazer com essa informação não te diz respeito, não é da sua conta. Naquele momento eu tive um relapso de luz, porque eu entendi que a minha função, a nossa função como líder é guiar, é mostrar através da palavra, não através do que eu acho, mas através da palavra aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Se a igreja vai praticar isso, já não me diz respeito, já não está nas minhas mãos. Eu não sei o que eu faço, eu só sei o que eu faço dentro da minha casa. O que você faz, o que a igreja faz na sua casa, eu não sei, Deus o sabe. Israel teve um líder, teve Moisés como líder, estavam todos debaixo da sua liderança. Mesmo assim, isso não garantiu o sucesso. Eles foram fracassados. Não culpe seus líderes pelo fracasso que muitas vezes acontece na sua vida, na vida dos seus parentes, ou na vida de algum conhecido que está numa determinada igreja que tem um pastor. A culpa às vezes não é dele, às vezes sim, às vezes não. Aqui Israel, mesmo com Moisés como líder, não garantiu o seu sucesso. Verso 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Veja que nesse verso, parece não literalmente, o que o Paulo está fazendo é mostrando o que aconteceu passo a passo com Israel. O sustento, a provisão de Deus naquele período que ele sai de Israel,
sai do Egito para até Canaã. Veja, a referência que Paulo faz, ele faz duas referências aqui, mas uma delas é em Êxodo 16, quando o povo reclamou, chegou ao pé de Moisés e disse: Moisés, saímos do Egito. Moisés, no Egito, a gente sentava na beira do rio, comíamos pães, tínhamos carne em fartura. Depois que eles atravessaram o rio, o Mar Vermelho, e continuam seguindo para Canaã, no meio do trajeto, eles sentiram fome e começaram a criticar Moisés. Foram até Moisés. Agora imagine quando vem uma assembleia com 20 pessoas falar com o pastor. Agora imagine 3 milhões de pessoas para ir tomar satisfação com o pastor e dizer: a culpa é sua. Isso está acontecendo com a nossa igreja porque você é o líder. É o que eles faziam, eles colocavam a culpa em Moisés. E Moisés, por sua vez, dizia: não, a culpa não é minha. A responsabilidade de quem chamou foi Deus. Quem vai fazer alguma coisa é Deus. Eu não posso fazer nada. Até a vara que eu tenho foi Deus que me deu. Isso fazendo da autoridade que Moisés tinha, foi Deus que deu. Logo, o provedor máximo era Deus. Mas o que eles faziam? Como eles não iam a Deus, eles iam a Moisés. E diziam: Moisés, a gente no Egito começava a dizer as mentiras, que era mentira. No Egito era pau, irmão. No Egito era barro, era água barrenta do rio Nilo. No Egito era pepino. No Egito que eles tinham era legumes. E que negócio é esse de carne? É bem provável que nunca viram carne na vida. Imagine estar comendo carne todos os dias até o final da tarde com pão, como eles diziam no capítulo 16 de Êxodo. Moisés olha para eles e diz: por que vocês estão reclamando comigo? E a Bíblia diz que naquele momento Deus ouviu a murmuração do povo. E Deus chama Moisés. Diz: Moisés, diga para eles que no finalzinho da tarde eles vão comer. E eles vão comer muito. Eles vão comer um alimento bom. Eles não querem carne. Eu fiquei vendo, estudando esse vídeo, como Deus é maravilhoso. O povo reclamou porque não tinha carne. Deus disse: Moisés, o que eles querem é carne? Tá bom. Finalzinho da tarde, manda se juntar. Manda todos os líderes se juntarem, cada um deles com a sua família. Vão tirar um jarro para cada pessoa da casa. Um jarro cheio. Já viu os jarros do Egito? Eram grandes. Vão tirar um jarro para eles fazerem o que eles quiserem, para cada pessoa. Tá bom, Moisés chama os líderes. Diz: olha, Deus falou e disse que no finalzinho da tarde vai mandar carne. Vocês querem carne? Quer carne. Deus vai mandar carne para vocês. O problema é carne, né? É. Não quer pepino, não. A gente quer agora carne. Tá bom, Deus vai mandar carne para vocês. Finalzinho da tarde chegou. A brisa começou a suave. Começou então aquelas codornizes, como o texto bíblico diz. Codornizes caindo. E eles pegando e comendo. Codorniz é uma ave, uma espécie de ave, tipo uma rolinha, uma pombinha, uma coisa desse tipo, pequena, mas que eles podiam comer em abundância. E eles comiam. Irmão, durante 40 anos eles comiam carne. 40 anos. Isso é quando Paulo vai invocar esse assunto. Ele está dizendo: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ele está invocando que esse alimento espiritual é exatamente essa provisão. Ou você acha que Moisés tinha o poder de dizer: caiam as aves do céu já prontas para Israel comer? Não, foi Deus quem trouxe o alimento. E esse alimento acontecendo dessa forma é algo sobrenatural, é algo espiritual. E Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem que todos comeram do mesmo alimento espiritual. Deus proveu todas as coisas para aquele povo. Quando eles queriam pães, Deus disse: eu vou prover, e proveu pães para eles. Eles queriam carne, Deus proveu carne para eles e eles comeram. Irmãos, isso é intrigante. Porque para um povo orgulhoso que acha que ele pode se manter sozinho, independente de Deus, isso é um problema. Porque tudo que nós temos é Deus quem nos dá. Toda a provisão que nós temos vem de Deus, do Pai das luzes. Dele vem tudo que é bom. Tudo que nós temos, toda a dádiva, tudo que nós temos, todos os alimentos, tudo que de melhor que nós temos e de pior, vem da parte de Deus. Isso mata o meu ego, mata o meu orgulho. Porque olha, se eu pensei que era por causa dos meus esforços, eu pensei porque eu luto muito. Não, é porque Deus é um ótimo provedor. É porque no final da tarde Deus prepara todas as coisas. É porque é Deus quem manda os nossos clientes. É Deus quem manda os pedidos para que eu possa receber, para que eu possa entregar, para que eu possa sustentar a minha família. É Deus quem provê quando eu vou ao açaí
sair ao atacadão fazer as minhas compras do mês ou da semana ou do dia, é porque Deus proveu o meu alimento, o seu alimento. Por isso nós podemos confiar que o alimento de amanhã Deus proverá, que o alimento da semana, do mês, do ano, da nossa vida Deus proverá. Eu não tenho medo de passar fome, irmãos. Quem tem medo de passar fome é porque não conhece o Deus que tem, é porque ignora o Deus que fez codornizes caírem, pães serem feitos para Israel comer na trajetória do Egito para Canaã. Nós cremos num Deus que é todo poderoso e provê o alimento para a sua igreja. Tem medo de que vai faltar emprego? Tá bom, mas pode faltar. O meu Deus provê. Irmão, eu tive uma fase desempregado. Na fase que eu estava desempregado, eu comi Chester. Você acredita nisso? É Chester, né, irmão? Chester. No momento de desemprego, no momento de aflição, eu comi coisas que eu não comia quando estava trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus provê em todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando nós servimos a Deus, você não serve a um Deus banana, você serve a um Deus que Ele tem autoridade, Ele tem poder. Se Ele disser haja luz, vai haver luz. Se Ele disser haja fartura, vai existir fartura. Se Ele disser haja, então vai haver. Você pode crer nesse Deus, você pode dedicar a sua vida a Ele, você pode esperar coisas vindo dEle. Isso não nos torna pessoas interesseiras, não. Nos torna pessoas que confiam no Deus que serve. Se você não confia no Deus que você serve, você vai confiar em você. Se você ignorar o que Deus fez por Israel, você vai confiar em você. Esse não, todos comeram do mesmo alimento espiritual. A ideia de Paulo aqui é mostrar que todos foram nutridos, todos tiveram uma refeição e refeições. Verso 4, ele diz: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Veja, a ideia dele, quais são os alimentos básicos do ser humano? Comida, seja ela a necessidade básica, água. Todo homem, toda mulher tem necessidade de água, a não ser aqueles que têm algum problema biológico. Mas quando não, todo ser humano tem necessidade de líquidos, de água. E o que acontecia em Israel? Acontecia que por 2 vezes esse povo, Êxodo 17, Números 20, foi reclamar a Moisés. Por 2 vezes na trajetória, na primeira vez, Êxodo 17, eles saíram e disseram: Moisés, a gente está com sede. Moisés, não era melhor ter deixado a gente no Egito? Moisés, lá no Egito a gente tinha água, era água barrenta, irmão. Ele sentava na beira do rio Nilo e fazia barro, fazia bloco de barro para construir o império do Egito. Mas Moisés, lá no Egito a gente tinha água, bebemos com fartura. Não era melhor ter deixado a gente lá? Essa tua ideia de me libertar do Egito era praticamente dizer: eu não precisava de libertação, estava bom. Suplicava pedindo que Deus levantasse, que Deus tirasse, que Deus mandasse o libertador. Mas quando Deus mandou e chegou no caminho, porque no meio da trajetória da nossa vida tem problemas, tem dificuldades. Não é para você olhar para trás e dizer: eu queria voltar lá para trás. Não, é para você seguir à frente. É como já dizia algumas palavras de efeito: se é para voltar, que seja para pegar impulso para pular, né? É mais ou menos isso. Israel olhava para na hora da tribulação, que não tinha, estava no Egito, estava na trajetória para Canaã, no meio do deserto. Não tem torneira toda hora quando você quer beber água. Imagina 3 milhões de pessoas com sede. Moisés, irmão, era um santo, diga a verdade, era um santo. Imagina quando sua esposa está com fome. Como é? Já ouviu, né? Ou então quando o marido está com fome, chega do cansado: rapaz, ainda, hora dessa, estou com fome, né? Imagina 3 milhões de pessoas na porta da tenda de Moisés. Moisés, meu irmão, é isso que Deus faz, ficar aí dentro da tenda, conversando com Deus, a gente aqui com sede. Era basicamente isso, só criticavam. Eles não chegavam para dizer: Moisés, vamos arrumar uma solução? O que a gente pode fazer aqui para a gente arrumar água? Vamos cavar um buraco? A ideia, vamos fazer alguma coisa? Não, o negócio é criticar Moisés. Chega Moisés, aí critica Moisés: Moisés, por que estão vindo a mim? Foi Deus, mais uma vez, foi Deus quem chamou, foi Deus quem tirou. Ele vai falar com Deus. E o que Deus faz? Diz: Moisés, pega o cajado, filho. Mais uma vez, era Deus dizendo: Moisés, você tem autoridade, resolva a situação, mas vou lhe dar as condições. Moisés, pega a vara e bate numa rocha, filho, e da rocha vai sair água.
e Israel vai beber água saindo da rocha para saciar 3 milhões de pessoas, é algo natural ou sobrenatural? Sobrenatural, irmão. Eu nunca vi ninguém fazendo isso no século 21, bater numa rocha e ela jorrar água. Não, mas a água, a rocha era grande, era pesada, e Deus depois bata na rocha, ela vai dar água, você vai alimentar, vai beber, o povo vai beber e vão seguir. E eles tinham que seguir e levar água na trajetória. Foram 40 anos perambulando, arrodeando, num trajetório que era só 40 dias. Passaram 40 anos pela sua murmuração. Veja que a murmuração, ela não adianta, ela não faz você chegar mais rápido no destino. Ela faz você chegar mais. Você vai chegar, ela vai demorar, em vez de demorar 40 dias, demora 40 anos. Israel, pela sua perseguição, me lembro de uma aula que a gente deu na escola bíblica dominical, que eu trouxe um mapa da trajetória de Israel. Era simples, era em linha reta. 40 dias, rapidamente chegariam lá. Mas por causa da murmuração, o trajeto fazia assim, ó, desenhava e ficava. Porque Deus não é um Deus que você possa mandar nele. Ele é um Deus que Ele manda em nós. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: eu podia fazer melhor. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu podia fazer bem melhor. Deus diz: não, o Deus aqui sou eu, meu filho, não é você. Quem faz, a forma que faz, é eu que decido, não você. Há pessoas que querem ajudar Deus, vou dar uma forcinha. Senhor, eu decreto que o Senhor faça isso hoje, viu? Aí lá Deus vai em cima, me obrigue, pegue na minha mão e me leve. Parece pessoas que têm um pouquinho de deficiência mental, porque olha para um Deus, irmão, eu não consigo, diante de Deus, eu não consigo entender como é que uma pessoa carnal, falível, pecadora, que não pode passar 3 dias sem comer, que morre, pode dar ordens a um Deus que a eternidade subsiste dentro dele, que tem na palma da sua mão passado, presente e futuro, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que disse: haja luz e houve luz quando existia trevas, que fez haja separação e houve separação, que disse: eu quero que brote uma plantação, e dentro dela, e na plantação vai brotar suas aves, ou as suas árvores, das árvores vai brotar os seus frutos. Eu quero que haja animais silvestres, haja animais voadores. Eu quero que faça tudo isso, e tudo isso aconteceu. Eu não consigo passar 3 dias sem comer e não morrer. Porque dizer: Senhor, eu decreto. Ah, para com isso, irmão. Não tem esse negócio de decreto. Nós não decretamos nada. Quem decreta é o Senhor. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda bater na rocha, da rocha vai sair água e vai alimentar 3 milhões de pessoas para a glória de Deus. E vai sim, porque Deus é quem manda e nós somos subordinados. Por isso, tendo isso em mente, é que Paulo diz: e beberam da mesma bebida espiritual. Isso foi algo sobrenatural, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Aqui, alguns rabinos diziam, eu também não consigo entender isso. A regra básica da hermenêutica é: se uma coisa não pode ser interpretada literalmente, então é porque ela não era literal, é simbólica. Os rabinos diziam: existia uma rocha que acompanhava Israel. Imagina a rocha. E ensinavam isso. O povo de Israel, que era a trajetória de 40 dias em linha reta, circulando, e a rocha circulando atrás deles. Irmão, é absurdo. Lógico que o texto não está dizendo isso, mas alguns rabinos ensinavam exatamente assim. E ele está dizendo: a rocha espiritual acompanhava. O que acompanhava era o fato de Deus poderoso, Ele trazer sempre provisão para o povo quando era necessário. Quando Israel estava no seu trajeto, sempre que era preciso, Deus providenciava, e esse acontecimento era espiritual, era maravilhoso, era sobrenatural, vindo da parte de Deus. E ele diz: e essa rocha era Cristo. A pergunta básica: Cristo é uma rocha? Não, a rocha ali era a rocha de Meribá, era uma rocha literalmente. Então o que está dizendo aqui? Que essa rocha é um símbolo de Cristo, como ele disse quando nós vamos celebrar a ceia: isto é o meu corpo. É um símbolo, é essencialmente a mesma ideia do versículo anterior, né? E aqui ele vai trazer uma singularidade e uma assimilação, dizendo que aquela rocha, não é que a rocha é Cristo, porque Cristo não é uma rocha literalmente, aquilo ali era uma rocha literalmente. Aquela rocha simbolizava, era um símbolo de Cristo. E veja que essa rocha era uma representação impressionante da plenitude do Messias, que na trajetória estava com eles. Isso é intrigante, porque a igreja de Corinto, em Corinto, qual era o quarto partido que tinha lá?
Os de Cristo, os que diziam, eu sou de Cristo. Mas eles ignoravam que no meio da trajetória, a expressão todos aparece 4 vezes aqui. Todos. Não tinha divisões lá. Eles se juntavam até para criticar, mas se juntavam. Se era para criticar, vamos se juntar todo mundo e criticar Moisés. Bora, mas se juntavam. Eles pegavam aqui, chegavam diante de Moisés e eles eram uno. Na igreja de Corinto tinha um partido, o partido de Cristo. E Cristo não estava dividido. Pelo contrário, Paulo vai invocar essa atitude para dizer: Cristo, pelo contrário que vocês estão dizendo aí, que ele está dividido, ele rejeita Apolo, que ao escolher um, ele rejeitava outro. Quando escolhia Cristo, rejeitava Apolo, Pedro e Paulo. Ele estava explicando que, como Cristo não estava dividido, pelo contrário, ele estava lá sobrenaturalmente atuando sobre toda aquela trajetória, sobre todos aqueles que saíram do Egito e estavam indo para Canaã. Isso acaba com a cabeça daqueles que gostam de divisões, porque o nosso Cristo não está dividido, pelo contrário, ele está agindo sobre a sua igreja, uno sobre a sua igreja, ele está agindo sobre todos que pertencem à sua igreja. Veja, a rocha era um símbolo de Cristo. 2 vezes Israel se questionou a Moisés atrás de água. A primeira é Êxodo 17, a segunda Números 20. Miriam estava morrendo, morta já. E eles mais uma vez, 40 anos depois, começaram a criticar Moisés por causa da água. Isso se manifestou no suprimento miraculoso de água no deserto. Esse acontecimento desse versículo, que Paulo está invocando para usar de argumento, está mostrando que privilégio Israel teve. Quando no deserto faltava água, Cristo estava lá. Isso traz um conforto para o meu coração. No meio do nosso deserto, Cristo está lá. No meio da nossa dificuldade, Cristo está lá. Você pensa que no meio da dificuldade é muito fácil a gente pensar que estamos só. É muito fácil pensar que Cristo nos abandonou. Eu já conheci pessoas que diziam: Cristo não pode estar comigo porque Ele me abandonou. A minha situação. Lembra de Jó? Não é possível. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci, o dia que foi dito, nasceu um filho, um homem. Não é possível que Deus esteja comigo e eu passe tanta dificuldade assim. Muitas pessoas podem dizer isso, mas a promessa de Cristo é o oposto. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo estava com Israel no meio da sua trajetória, no meio da sua dificuldade. Quando faltava o básico, comida, água, Cristo estava lá, agindo sobrenaturalmente sobre aquele povo, como hoje está sobre a sua igreja, agindo sobrenaturalmente. Quando você menos espera, quando tudo está indo difícil, quando você não consegue enxergar um palmo na sua frente, Cristo está lá. Você não está sozinho, você não está sozinha. Quando todos te abandonarem, amigos, parentes, familiares, todos, Cristo ainda vai estar lá, agarrado na sua mão, dizendo: você é meu. A todo aquele que o Pai me deu, eu não lanço fora, queridos. Isso é uma promessa para aqueles que podem crer em Cristo, podem confiar em Cristo, que no meio da nossa caminhada, Cristo está lá. É a sua promessa. Sabe, há pessoas que estão depressivas e acreditam que não existe mais esperança para elas. A depressão é uma tristeza tão profunda que Spurgeon sentia essa tristeza, essa depressão tão grande, que muitas vezes ele não tinha força nem de levantar da cama. E os seus diáconos, como já disse, iam na sua casa, pegavam aquele homem de Deus e trazia para o púlpito, e ele pregava a palavra de Deus. Porque um grande dia alguém chegou no meio de uma das suas pregações e gritou fogo. E naquele dia, quando ele gritou fogo no meio de uma igreja repleta de pessoas, as pessoas se levantaram desesperadas, correndo, e pisotearam, e algumas pessoas morreram ali. E ele, como pastor, sentiu o peso daquela responsabilidade, como se a responsabilidade fosse dele. Não foi ele que gritou fogo, não foi ele que pisoteou ninguém, mas ele assumiu aquela responsabilidade. E ao assumir isso, essa tristeza pelo fato que aconteceu, essa tristeza consumia ele. E ele ficou depressivo e passou muitos anos depressivo, se tratando de todas as formas que você puder. Na época dele não existiam muitos remédios como nos dias de hoje. Ele se medicava, ele fazia uma espécie de natoterapia, ia para o sítio, uma espécie de sítio, né? E ficava. Você vai encontrar isso no livro que um biógrafo dele escreveu, chamado A Depressão de Spurgeon. Eu dei esse livro para uma amiga minha depressiva lá em Portugal, para ela aprender como abandonar aquilo.
E veja que no meio da nossa tristeza, no meio da tribulação, no meio daquela depressão de Spurgeon, sabe quem estava lá? Cristo. Ele morreu e ainda é considerado como o príncipe dos pregadores. No século XIX ainda existe. Hoje, no século XXI, temos literaturas e literaturas. Sabe por quê? Porque Cristo estava lá. No meio daquela tristeza, no meio daquela angústia, no momento de solidão, quando você dobra os seus olhos, quando os seus olhos findam e você está no seu quarto, deitado, não tem ninguém que lhe ouça, você não pode falar para ninguém, que não vão lhe entender. Cristo está lá, queridos. Você consegue entender a profundidade disso? Quando eu não posso expressar para ninguém, porque eu posso ser mal interpretado, mas Cristo está lá, Cristo está comigo, Ele não me abandona, Ele está comigo todos os dias, e quando eu tombar dessa terra, eu estarei com Ele para toda a eternidade. Nós estaremos com Ele. Hoje Ele está conosco, amanhã nós estaremos com Ele. Irmão, nós estamos no lucro. Cristo está conosco no meio do deserto, e está conosco em Canaã celestial, para a glória dEle. Ele está conosco. Verso 5: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo está mostrando, através desses acontecimentos de Israel, como Israel abusou dos seus direitos, como eles usaram mal os seus direitos. Sempre que eles pediam, Deus estava lá. Deus supria, Deus usou Moisés, Deus fez acontecimentos miraculosos ali, coisas, milagres sobrenaturais que hoje nós não vemos. Deus fez ali com aquele povo. Verso 5, Paulo diz: contudo, todavia, mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles. A certeza que Paulo tinha ao olhar, a interpretar a história de Israel, é que Deus não se agradou. Era que mesmo aquele povo tendo milagre, passando por inúmeros milagres, mesmo Cristo estando lá, mesmo as coisas acontecendo, mesmo assim Deus não se agradou da maioria deles. A maioria ali foi rejeitado. Deus foi ofendido pela maioria deles. Quando Paulo diz Deus não se agradou, nós temos, esse texto é rico. Nós temos um Deus que se agrada ou desagrada. As pessoas têm o costume de pensar que Deus é um Deus que está ali e que Ele tem que aceitar tudo porque Ele me ama. Deus me ama e por isso Ele aceita a minha prática homoafetiva. Deus me ama e por isso Ele aceita todo o meu adultério. Deus me ama e aceita a minha fornicação. Deus me ama e aceita quando eu passo a perna no meu irmão. Deus me ama e por isso Ele não vai me negar. Não é bem assim. Deus é um Deus que Ele tem agrados e desagrados. Ele pode simplesmente receber os seus agrados, Ele pode se agradar da sua vida, aceitar a sua vida como uma oferta suave diante dele, como Ele pode se desagradar, rejeitar. Aqui Paulo diz: Deus não se agradou. Não era porque Israel tinha os seus direitos, não era porque Israel passando por todas aquelas coisas, Deus agiu sobrenaturalmente lá, mas mesmo assim na trajetória, o que aconteceu? Deus não se agradou deles. Se você parar para estudar a história de Israel, tem um livro muito bom de Porruf, chamado O Pentateuco. Se você ler, foi o meu primeiro livro no seminário. Quando você estuda esse livro, você se maravilha. O quanto, não por Israel em si, mas pelo Deus de Israel. Porque Israel só fazia questionar, brigar, arranhar. Era um povo que reclamava por qualquer coisa. Era um povo que não tinha muita coisa, mas reclamava daquilo que ele não tinha, e falava para Moisés como se eles fossem os caras que estavam lá no Egito, mandando no Egito, enquanto eles estavam lá no Egito sendo escravizados, apanhando dia e noite. Quando você vê o Deus soberano que cuidou de Israel como a menina dos seus olhos, cuidava da trajetória do início até o fim. Deus ele desgostou tanto, Ele não se agradou da maioria deles. Sabe o que aconteceu quando Deus não se agrada? Eles morrem. Quando o texto diz na parte B, diz por isso o quê? Pelo fato de Deus não ter se agradado deles, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Como Deus não se agradou deles. Você já leu o livro dos Juízes? Irmãos, leia o livro dos Juízes, você vai ver o quanto é deplorável a história de Israel nesse período. Eles faziam coisas, aberrações.
O texto, praticamente todos os capítulos, diz: e tornou o povo a fazer o que era ilícito aos olhos do Senhor. Era o povo que tinha tudo, tinha todos os seus privilégios, tinha toda a sua autoridade, mas usava mal. A intenção de Paulo é mostrar para aqueles irmãos fortes que o fato de vocês poderem fazer, não quer dizer que vocês tenham que fazer, e tem que contrabalancear isso com cuidado. Porque pelo fato de você poder fazer, você pode destruir uma pessoa. E qual é o exemplo maior? Israel estava lá, Deus e Jesus estava lá agindo sobrenaturalmente, e mesmo assim, chegando no verso 5, Deus não se agradou deles. Ele disse: eu posso ir para dentro do templo e comer carne sacrificada a ídolo, que não vai acontecer nada. Paulo estava dizendo: cuidado. Israel também pensava que podia. E o que aconteceu com eles? Deus não se agradou deles. E porque Deus não se agradou, o que aconteceu com eles? Os seus corpos ficaram espalhados. O Egito, ou o deserto, virou um grande ou o maior cemitério arqueológico de todos os tempos. Maior até do que o Mar Morto. As pessoas, quando você vê a história de Israel, você vai ver que eles guerreavam, e quando Deus dizia não vai, eles iam e eles morriam. Doenças, pestes aconteciam sobre eles, e Deus não cuidou mais. Deus não se agradou de uma forma tão grande que ele disse: não vai entrar a maioria deles, vai entrar Josué e Caleb só. Sabe, Deus é um Deus que eu preciso querer agradá-lo, senão eu vou querer me agradar. Ou então eu vou brincar, é carnaval, eu posso ir para ali brincar carnaval, porque eu sou crente, eu posso, eu sou livre, eu tenho direito para fazer isso. Deus está dizendo: cuidado. Israel também tinha. Deus agiu sobrenatural na vida de Israel, mas mesmo assim, Deus não se agradou da vida deles, da maioria deles. Isso faz com que nós tenhamos o cuidado, quando podemos fazer, mas é lícito que eu faça. Eu não estou arriscando demais brincando dessa forma. Eu não estou arriscando demais, colocando a minha vida em risco, a minha família em risco, porque eu posso fazer alguma coisa. Esteja em pé, Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. O texto fala daqueles que Deus não se agradou, e por Deus não se agradar, e Deus não tem se agradado de muitos, irmãos. De muitos. Eu oro a Deus e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, não se desagrade de mim. É muito fácil desagradar a Deus. Todos os dias tem momentos da minha vida que eu olho: Senhor, poderia ter te agradado nessa atitude, e vejo que eu não agradei. E há momentos que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, e nós pedimos perdão, e nesse momento nós agradamos ao Senhor. Quando fazemos as coisas para a glória dEle, quando deixamos as coisas que nós poderíamos fazer, mas não fazemos para honrar a Deus, estamos agradando ao Senhor. Quando você vive em comunhão com seus irmãos, você agrada ao Senhor. Quando você congrega sendo uma ordem dele, você agrada o Senhor. Nós temos muitas formas de agradar o Senhor. Quando nós viemos para o culto, nós viemos para adorar ao Senhor, e fazemos isso com o nosso melhor, nós agradamos ao Senhor. Nós pretendemos agradar ao Senhor. Quando nós abrimos mão do tempo de cansado para estudar, para meditar nas Sagradas Escrituras, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós agradamos ao Senhor. Quando nós abrimos mão do pecado que nos assedia tenazmente para fazer a vontade de Deus, nós agradamos ao Senhor. Nós temos muitas formas de agradar ao Senhor, e agradamos ao Senhor na pessoa de Cristo, na fidelidade para com Cristo, no amor para com Cristo, no servir a Cristo. Agradamos o Senhor. Qual deles você vai querer ser? Qual deles eu vou querer ser? O que agrada ao Senhor, ou a grande maioria que desagrada ao Senhor? Paulo disse: contudo, mostrando que mesmo com todos os acontecimentos que nós já falamos, Deus não se agradou da maioria deles, e por causa disso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Sabe, queridos, eu vendo a história de Israel, vejo que muitas vezes eles queriam ir para a batalha e ganhar, e era uma coisa lícita. Eles queriam muitas vezes ampliar, chegar mais rápido em Canaã. O desejo, a ansiedade de chegar mais rápido, de estar lá logo naquele local. Quando eles viram então os gigantes de Anat, com aquelas coisas, eles realmente na terra de Canaã tem fartura, mas tem gigantes. Quando eles viram aquela cena, o que eles voltam? Eles voltam e trazem notícias ruins para o povo. Naquele momento o povo se entristece, eles desagradavam a Deus. Mas quando tinha dois, Josué e Caleb diziam: tem gigantes,
mas desceremos lá e vamos possuir a terra que o Senhor nos prometeu. Eles agradavam a Deus, irmão. Temos a oportunidade de agradar a Deus ou desagradar ao Senhor. Hoje, amanhã, durante a nossa vida, toda a nossa trajetória do Egito até a Canaã celestial, temos a oportunidade de agradar ou desagradar ao Senhor. Você escolhe o que você quer fazer. Como Josué disse, vocês querem servir aos seus deuses, sirvam, mas eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Queremos servir ao Senhor, queremos agradar ao Senhor, queremos colocar a mão no seu arado e não olhar para trás. Queremos ir até o fim, como Daniel diz. Tu, porém, vai até o fim. Vai ter dificuldades, vai faltar alimento, vai faltar água, mas quando faltar todas essas coisas, eu vou olhar para Deus e Deus vai prover todas as coisas, e eu vou estar lá com Deus. Mesmo faltando tudo, Deus estará lá. E naquele momento eu quero estar com Deus e agradar a Ele. É melhor do que você ficar murmurando. Israel tinha muito mais opções de agradar a Deus, mas eles preferiram desagradar ao Senhor. Vamos orar aqui e agradecer ao Senhor, pedir a sua bênção sobre as nossas vidas, pedir que o Senhor nos use, e quando tivermos a oportunidade de desagradar, e elas são maiores, são muitas vezes oportunidades pequenas, em casa, trabalho, família, na rua, no cotidiano, no dia a dia, nós temos a oportunidade de desagradar a Deus. Nesse momento, minha oração é que o Espírito Santo te lembre-se, faça você se lembrar. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, porque se eu ignoro isso, que Deus é um Deus que Ele pode agradar-se ou desagradar-se, eu não me preocupo com o que Ele vai achar, e aí eu ajo, e muitas vezes vou desagradar ao Senhor. Mas que nós nessa noite possamos agradar ao Senhor, mesmo quando tudo está mal, mesmo quando estamos no período de tristeza, que nós possamos agradar ao Senhor, mesmo quando tudo nos falte, Cristo não nos falta, que nós possamos agradar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina através da tua palavra. Por isso, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, quando nós, nas nossas oportunidades que temos durante a vida, durante o dia a dia, durante a semana, durante o mês, podemos te agradar, Senhor, e muitas vezes involuntariamente, Senhor, como pecadores dados ao pecado, nós te desagradamos com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com a nossa fala, com a nossa conduta. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Estamos nesse corpo, e ainda nesse corpo, Senhor, ele é falível, mas chegará um dia, Senhor, que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós estaremos, Senhor, contigo para sempre. Chegará um dia, Senhor, onde a tua igreja não vai mais te desapontar, não vai mais ofender a tua santidade. Até lá, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, ensina-nos, nos aquebranta, para que nós possamos entender quando machucamos a tua santidade, quando nós, Senhor, por orgulho ferimos os nossos irmãos e te desagradamos, quando nós por orgulho ferimos a nossa família e te desagradamos, quando nós por orgulho ferimos os nossos vizinhos, os nossos amigos e te desagradamos, quando nós por orgulho te desagradamos de alguma forma, por não lembrar ou por ignorar que o Senhor é um Deus que provê todas as coisas. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir, nos dê sabedoria para te agradar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, não porque nós somos melhores, mas porque nós queremos te agradar. Nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, os nossos empecilhos, nós queremos te agradar de alguma forma. Quando louvamos, Senhor, nós queremos te agradar. Quando nós oramos, nós queremos te agradar. Quando nós pregamos e ouvimos a tua palavra e praticamos ela, nós queremos te agradar. Por isso, Senhor, desperta no nosso coração um desejo inalcançável, imensurável de te agradar, Senhor. Desperta, acende uma chama no nosso coração, uma grande fogueira acesa do nosso coração, com o desejo de te agradar mais, de te agradar amanhã, de te agradar hoje, de te agradar a nossa vida inteira, Senhor, de te agradar, que te agradar seja o nosso desejo, que te agradar seja a nossa vida, que te agradar seja o alvo da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa quando te desagradamos, mas recebe, Senhor, quando nós te agradamos, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? É muito fácil desagradar ao Senhor. Só é como Paulo disse no começo do versículo: ignorar o fato
Se eu ignoro o fato, todos os fatos que Deus fez na minha vida, eu vou desagradar ao Senhor. Mas se eu lembro dos fatos, se eu observo os fatos, se a eternidade está cravada na minha mente, se eu tenho ciência de onde Deus me tirou, eu vou querer agradar ao Senhor. Você vai querer agradar ao Senhor. Sua vida vai ser de querer agradar ao Senhor, porque você lembra de onde Deus lhe tirou. Eu lembro de onde Deus me tirou. E quando o orgulho começa a brotar no meu coração, eu lembro: Senhor, abate-me, vence-me, derruba-me, humilha-me, para que eu possa te agradar. Queridos, terça-feira estaremos aqui para o curso de pregação com os irmãos. Tem sido uma bênção. Os irmãos estão aí aprendendo e nós vemos a evolução. E eu tenho certeza que Deus está se agradando, né, disso, do esforço, né, das vezes. Parece um grande cinema, a gente apaga a luz. Eu vou contar para os irmãos ficar com invejinha. A gente coloca o projetor para cá, liga o programa, apaga a luz, come uma pipoquinha, toma um café e assiste a pregação, faz anotações, a pregação no estudo, e é bênção para as nossas vidas. Quarta-feira estamos aqui novamente às 19 horas para agradar o Senhor na oração, na exposição da palavra. Nosso evangelista Fernando está expondo 1 João, tem sido uma bênção. Queridos, quando nós ouvimos a pregação do Senhor e a palavra do Senhor, ela nos confronta, nós temos duas opções: ou nós nos sentimos irados, ou dizemos: Senhor, eu quero te agradar, me transforma. Eu não tenho problema algum de ser confrontado. Pelo contrário, quando eu sou confrontado, isso serve para mim. O Senhor me confronta, porque só assim, irmãos, quem tem medo de confronto é quem não vive em santidade. Quem vive em santidade confronta, Senhor. Machuca-me, Senhor. Que o Senhor é aquele que corta, é aquele que sara da mesma forma. A palavra do Senhor, ela vem como uma flecha ou como uma espada. Ela vem na ponta dela, vem mel. Ele corta e ele mesmo vai cicatrizando. Ele corta e ele mesmo vai sarando para a glória dele. Por isso, quarta-feira estamos aqui também estudando a palavra do Senhor. E domingo que vem, ceia do Senhor, de manhã, às 10 horas da manhã. Nós vamos ter que marcar durante essa semana o que nós vamos comer, que é certo. O que é que a gente falta decidir ainda, né? Mas aí com certeza nós vamos decidir sair junto com os irmãos. Para domingo que vem estaremos aqui para a ceia do Senhor às 10 horas da manhã. À noite não haverá culto e podemos estar aqui tendo um momento de comunhão. E a comunhão, irmãos, eu tenho certeza, agrada ao Senhor. Você sabe disso. O fato de não estarmos em comunhão, isso desagrada ao Senhor, porque isso vai contra o que Ele diz, né? Esforçando em permanecer unidos pelo vínculo da paz. Se nós nos esforçamos para estar em união, isso agrada ao Senhor. A desunião desagrada ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos leve em paz, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do doce e meigo Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Juntos somos, juntos somos. Você pode fazer melhor. Juntos somos. Isso, aplaude ao Senhor.